Fala galera, sou o Pipa. Então, vamos dar continuidade aqui às nossas questões do Enem. Nesse caso aqui eu estou com a questão 120 do Enem de 2019, caderno amarelo. Tá? Então vamos fazer essa questão aqui, a questão bem da hora de fazer, né? A questão estilo Enem exato aqui, que a gente tem um texto, uma imagem e as respostas são contextualizadas, as respostas não são, tem que fazer conta, né? De umas respostas que a gente tem que chegar à conclusão através de uma interpretação física, de analisando equações ou não, então analisando somente o movimento, daria para a gente fazer isso. Vou analisar agora, dar um parâmetro geral para vocês, para a gente poder analisar isso aqui de uma forma clara e efetiva, né? Então vamos embora. Vamos fazer uma leitura então desse texto aqui, ele dá o contextozinho de que acontece aqui, que fala que na manhã de março de 78, parte do foguete soviético entraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro. Então essa é uma informação importante, porque está falando que estava acima do Rio de Janeiro. Então se eu desenhar meu globo aqui, né, vou desenhar somente como uma esfera, para ficar uma coisa mais suave de entender, aqui o Rio e aqui as partes do foguete, né? Então ele, na hora que ele entra, ele está exatamente em cima do Rio de Janeiro, beleza? E a Terra está rotacionando nesse sentido aqui, tá bom? Para quem não se lembra, ou para quem não está acostumado, a gente chama de velocidade angular. Aqui, no sentido que ela está rotacionando, a gente denomina isso aqui pelo esse ômega, né? Esse Wzinho aqui. E beleza. Aí ele fala que se a reentrada desses fragmentos tivesse acontecido momentos depois, ia cair no Rio de Janeiro. Mas o que acontece é que cai no Oceano Atlântico aqui. Ele fala aqui, ó. Então, ele cai nessa região aqui, olha só que interessante. Essa informação é de extrema importância, tá? Então é o seguinte, ele pede agora, de acordo com fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era, aí ele dá as opções. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que ele fala aqui de velocidade angular em relação, né? Quando a gente trata de velocidade relativa, a gente tem que lembrar aqui, deixa eu desenhar meus carrinhos aqui, estou desenhando rápido aqui, mas só para exemplificar, não que se eu caprichasse eles iam ficar bonitos, mas vou dar uma desculpa aí, tá? Então o que seria a velocidade relativa? Seria tipo, no caso eles estão correndo no mesmo sentido, né? Então aqui é velocidade 2, né? Deixa eu apagar aqui só para ficar mais bonito de entender. Aqui velocidade 2, então a minha velocidade relativa seria o quê? Pegar V1 menos V2. E sabia que essa velocidade relativa do carro 2 para o carro 1, né? Então esse é o cálculo clássico que a gente faz. E no caso de velocidade angular, não muda, tá? Por quê? Porque são vetores, dá pra gente tratar da mesma forma, ok? E contando que você pegue velocidade angular com velocidade angular, tá? Então a gente vai fazer isso, porque ele pega a velocidade angular do foguete. Então beleza, show de bola, vamos lá. Vamos analisar então como que a gente teria que interpretar isso. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar é que se você acredita que a Terra é plana, isso aqui não faz sentido nenhum para você, você já pode desligar o vídeo, porque não faz muito sentido, tá? E inclusive seria assim um desafio explicar isso pela Terra é plana. Mas vamos embora, né? A galera tem umas teorias muito da hora, assim, que não faz sentido nenhum, mas vamos embora. Vamos lá. Ele fala então, que aqui, vamos escrever aqui essa velocidade angular aqui só para trazer isso aqui para cá. Então quando ele entra, né, o foguete entra, ele está exatamente em cima do Rio de Janeiro. E ele cai aqui, ó, no Oceano Atlântico, tá? E se ele traz momentos depois, né, ou seja, se ele entrasse momentos depois, a Terra já teria rodado. Então ele entraria por aqui, assim, e iria cair no Rio de Janeiro, tá bom? Isso já me dá alguns indícios de alguma coisa. Que o quê? Que ele tem que cair para a direita. Agora vamos pegar então a prova contrária. Né? Então vamos passar o pressuposto aqui agora que ele está passando no sentido, ele está rotacionando no sentido da esquerda. Né? O cara está rotacionando aqui da esquerda para a direita e vamos supor que meu satélite rotacione da direita para a esquerda assim. Né? Então vamos pensar que ele caia, vamos supor que ele entre com a velocidade igual à da Terra. Tá? Então, quer dizer que quando a Terra rotacione, vamos supor, ele entrou ali no Rio de Janeiro, então quando a Terra rotaciona para cá tantas distâncias aqui, né, uma distância desse tempo, no mesmo tempo esse cara tem que ter rotacionado para cá. Né? Ou seja, se você somar essas distâncias que esses dois caras aí, que essas duas velocidades iriam falar aqui para a gente ia cair numa região basicamente aqui, perto do Oceano Pacífico e perto aqui do Chile, né? Dessa costa aqui. Então, o que faria para a gente? Isso não faria sentido. Por quê? Porque a questão fala que mesmo se ele entrar depois, ele não cai para a esquerda, ele cai para a direita aqui, ó. Ele cai nessa região aqui. Então, isso exclui todas as possibilidades que falam
no sentido oposto, tá? Porque se eu for na mesma velocidade, a gente já falou. Ah, e se ele for com velocidade inferior, então ele ainda vai cair para a esquerda do Rio de Janeiro, tá? Então ele não cai em cima do Rio de Janeiro, ele vai cair para a esquerda do Rio de Janeiro. Então, e se ele tivesse com a velocidade maior, né, ele cairia ainda no Pacífico. Né? Então teria essa. Por isso que eu falei que a informação quando ele cai no Oceano Atlântico é super importante. Beleza? Então agora vamos tratar agora do mesmo sentido, né, que é o que eu faço sentido aqui pra gente, né? Entendeu? Trocadilho aí, massa. Então vamos embora aqui, ó. Vamos pegar no caso que seja igual. Isso quer dizer o quê? Que quando ele entra aqui, ele está rotacionando na mesma direção que a Terra, tá bom? Deixa eu colocar aqui de azul, de vermelho de novo, né? Está rotacionando com a Terra no mesmo sentido, com a mesma velocidade. Ou seja, se ele entrasse momentos depois, tá? Vamos supor que ele entra aqui, a Terra rotacionou, tá? E ele entrou, na verdade, em cima desse ponto aqui, tá? Então isso ele, momentos depois. Então quer dizer o quê? Que como ele está com a mesma velocidade da Terra, ele iria cair nessa região aqui, não ia acertar o Rio de Janeiro. Só que a gente sabe que quando ele entra momentos depois, ele consegue alcançar o Rio de Janeiro. Isso me fala o quê? Quando a gente alcança alguma coisa, é que a nossa velocidade é superior. Então, isso exclui essa letra A, a gente fica somente na letra B. Então, essa questão bem interessante, poderia ser resolvida com aquelas formas de velocidade angular, velocidade relativa, né, fazendo diminuindo, somando, mas a gente consegue fazer essa análise melhor de pensar no que você tem no seu globo aqui, ele está rotacionando enquanto o seu satélite está rotacionando também. Então essa é uma questão interessante da gente analisar. Então é isso aí, galera. Obrigado por ter acompanhado aí. Então assista os próximos vídeos aí. Então valeu.